Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, hoje eu quero continuar respondendo algumas perguntas de duas pessoas que me fizeram uma pergunta, né? E são perguntas bastante interessantes, principalmente a da Aninha, né? Que é uma coisa que eu gostaria de falar há muito tempo, né? Porque há muita confusão entre isso que ela me perguntou, né? A lei da atração, que é uma coisa que muitas pessoas hoje estão usando e talvez essas pessoas usam essa lei da atração, né? E também não precisam saber que tipo de força age através dessa lei da atração. Mas é bom nós conhecermos, né? Sabemos realmente o que existe por trás da lei da atração, para que nós não entremos em ilusão. Porque se não conhecermos a força que age através da lei da atração e de outras leis, né, que regem aqui esse mundo fenomênico, nós continuaremos na ilusão, né, de que é Deus que diretamente faz aquilo que nós queremos, e não é bem assim. As coisas não funcionam bem assim. Não no ponto de vista dos grandes mestres espirituais, como Jesus, né? Joel Goldsmith mesmo, Buda, né? O Siddhartha Gautama e outros, né? Krishna. Então, a gente precisamos compreender. Por isso eu achei essa pergunta da Aninha muito interessante, né? Ela diz assim: meu irmão, estou amando ouvir suas explicações, principalmente das escrituras, pois já tinha perdido a confiança com tantas interpretações. Gostaria que o irmão falasse sobre a lei da atração, tão na moda. Vem da mente ou do espírito este poder? Gratidão, irmão. Olha, Aninha, para nós compreendermos bem isso, a gente tem que começar a saber o que é o subconsciente, compreender o que é a mente subconsciente. Muitas pessoas acreditam que a mente subconsciente é o cérebro e o sistema nervoso. Não tem nada a ver. O cérebro é apenas um receptor, né? Um receptor daquilo que está na nossa alma ou no nosso subconsciente. O subconsciente, na verdade, ele é uma expressão, né, uma mente, né, uma expressão de Deus, mas não é Deus em si. O nosso subconsciente está ligado ao subconsciente de todas as pessoas. E podemos dizer que o subconsciente é onde está armazenado todas as nossas memórias. Tudo aquilo que nós fizemos, que nós falamos, os nossos pensamentos, tudo está registrado na mente subconsciente. A mente subconsciente, nós podemos dizer que é uma espécie de poder mental que nós ainda não estamos conscientes de certos poderes que ela tem ou que ela pode, né, fazer, como, por exemplo, a telepatia, né, ou a clarividência. São poderes que estão latentes na mente subconsciente, adormecidos. E nós não temos consciência disso. Mas a partir do momento em que nós tomamos consciência de que temos esse poder, então nós despertamos esse poder subconsciente e ele se torna consciente. No momento em que tornamos consciente deste poder.
Então, é como se fosse um iceberg, né? Que o consciente apenas aponta e o subconsciente são aqueles poderes que estão lá no fundo. Mas isso é uma coisa que pertence às leis mentais, né? O subconsciente, ele é uma expressão de Deus, porque tudo neste universo é expressão de Deus, mas ele não é Deus em si. Eu pergunto para muitas pessoas que pensam que o subconsciente, pela lei da atração, ele pode influenciar Deus com sugestões hipnóticas, ou com afirmações positivas, ou com o uso da imaginação, né? Da força da imaginação. Será se Deus pode ser influenciado por essas coisas humanas? Será se Deus vai agir através de uma sugestão hipnótica, ser controlado por uma sugestão hipnótica, por uma afirmação positiva? Não, claro que não. Isto é uma coisa que está ali, está dentro de nós, né? É uma expressão de Deus, porque tudo é expressão dele, mas não é Deus em si. Podemos dizer que o subconsciente está dentro de nós, né? Ligado a toda a humanidade, ligado a todas as coisas, mas que Deus constitui essa expressão, mas ao mesmo tempo é muito maior do que a sua expressão. Eu creio que você ouviu o último áudio que eu postei lá no canal Espiritualidade, áudios, livros e mensagem de luz, né? Do Neville Goddard. E você entendeu que ele fala sobre esse processo de influenciar o subconsciente com o uso da imaginação, com palavras positivas, com sugestões hipnóticas, e que nós podemos controlar o subconsciente por esses meios. Tudo bem, nosso subconsciente nós até podemos, porque o subconsciente ainda está no nível mental, no nível da mente, né? Não está além da mente. O subconsciente podemos dizer que é a própria mente. Então, ela sendo a própria mente, ela não pode transcender a si própria. Mas aí é que vem a questão, é que muitas pessoas acreditam que é Deus, né? Como se Deus fosse um gênio da lâmpada que responde aquilo que elas imaginam ou aquilo que elas declaram, né? Ou que Deus seja influenciado pelas sugestões hipnóticas que nós damos ao nosso subconsciente. Porém, se nós for pensarmos de um Deus desse jeito, nesses termos, é um Deus absolutamente fraco, porque é um Deus que não constitui, não tem ideias próprias, né? Não vive por si próprio. É o que dá a entender, né? E Deus não é assim. Deus não pode ser influenciado por nada que seja humano. Há uma passagem na Bíblia que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos não são os vossos caminhos. Portanto, a gente não deve pensar que nós podemos influenciar, controlar Deus através dos nossos pensamentos, ou que nossas ações, como cerimônias, rituais, qualquer ação que nós fizemos aqui é o mesmo caminho que Deus. Não, os pensamentos e os caminhos de Deus estão muito além dos nossos. Então, pessoal, é o seguinte: se os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, se os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, não pense que nós podemos influenciar Deus com os nossos pensamentos, com as nossas sugestões hipnóticas ou com nossas afirmações positivas. Não, isso é coisa da lei mental, da lei de causa e efeito.
E os nossos caminhos, né, as nossas ações, não importa quais sejam elas, não vão influenciar Deus de forma alguma. É isso que nós temos que entender. É por isso que ele já colocou essa lei, né? Na Bíblia está escrito assim: não se engane, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que o homem semeia, tudo que o homem fala, tudo que o homem pensa, tudo que o homem faz, fica registrado na mente subconsciente. E um dia, isso que está registrado no seu subconsciente, seja coisas boas ou más, vão ter uma reação, vão se manifestar no nosso mundo fenomênico, né? Na nossa realidade aqui neste mundo. Então, por isso que está escrito: tudo que o homem semear, isso também se fará. O homem, ele pode semear na sua mente subconsciente um pensamento, uma ideia, seja boa ou má. Um dia ela vai se manifestar. Essa imagem, esse pensamento que ele plantar no seu subconsciente, ou mesmo uma ação, vai ficar registrado no seu subconsciente e um dia vai se manifestar. Porque Deus pôs essa lei para manter a ordem, para manter a ordem das coisas, porque se não existisse essa lei, todo esse universo seria um caos, seria uma bagunça. Já imaginou a pessoa fazer o mal para um próximo e não pagar por aquilo? O que seria deste mundo? A pessoa não iria evoluir nunca, a pessoa continuaria fazendo o mal. Porque se ela plantou o mal e não colheu, então ela vai continuar plantando o mal, porque ela sabe que não vai dar problema nenhum. Mas aí é que está o problema: ela planta e ela colhe. Um dia ela colhe, e quando ela colhe praticamente em dobro. E aí é quando ela desperta, ela abandona tal comportamento de maldade, né? Ou de bondade também. Ela abandona tal comportamento e aí é que a pessoa vai se evoluindo, né? Ela vai começando a entender que tudo que ela planta, ela colhe. Então ela deixa de plantar coisas ruins e passa a plantar coisas boas. Na Suta Sagrada, a chuva de néctar da verdade, existe uma passagem, né? Eu não sei se você conhece a Suta Sagrada, chuva de néctar da verdade, da Seicho Noye. Existe uma passagem que diz mais ou menos assim: isto é semelhante à tela cinematográfica em que aparece um lutador, se for projetado a imagem de um lutador, ou um doente, se for projetado um doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras projetadas pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocares no projetor um filme incolor e transparente que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador, não aparecerá, é evidente, doente debilitado algum, nem existirá saúde. Lutador que em breve envelhece e morre. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e é vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. O que nós podemos entender nessa passagem, nesse pequeno trecho que está na Suta Sagrada? Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás, né,
que eu fiz essa comparação entre a luz, o projetor e a tela. A luz seria Deus, corresponde a Deus. O projetor é onde você coloca as imagens, o filme, né? E a tela é este mundo fenomênico aqui que nós vivemos. A luz em si, que é Deus, ela não pode ser mudada em nada. Ela permanece eternamente como luz. Agora, o filme mental que você projeta, que você coloca no projetor, você pode colocar o filme mental que você quiser ali naquele projetor. Você pode colocar o filme que contenha imagens de saúde, de doença, de guerra, de violência, de tudo. De amor, de paz, de tudo. Você pode colocar um filme ali que você quiser. E o que vai ser projetado na tela? Vai ser projetado na tela as imagens que estão no filme mental, no filme ali do projetor. Então, só que sem a luz, nenhuma imagem que esteja no projetor, né? Nenhum filme que esteja no projetor pode ser projetado na tela. É necessário haver a luz. Sem essa luz, não há projeção. Então, a luz em si, ela sendo Deus, ela não muda, ela é eterna, imutável, né? E perfeita, sempre perfeita. Agora, o filme mental, você muda ele de acordo com como você quiser. Você coloca o filme que você quiser no projetor. E o que está no projetor, o filme que tiver no projetor, é o que vai projetar na tela, que é o nosso mundo. E é justamente isso que as pessoas que praticam a lei da atração fazem. O que elas mudam é apenas as imagens que estão no projetor, o filme que está no projetor. E, logicamente, projeta na tela, né, este mundo aqui, o que elas colocaram no projetor, o filme que elas colocou no projetor, né? É isso que elas fazem com o uso da imaginação, com o uso das afirmações positivas, das sugestões hipnóticas, né? É isso que elas fazem. Ela muda um estado, uma imagem negativa, né, para uma imagem positiva. O que, na verdade, são apenas sombras, não são realidade. A realidade é a luz que está por trás do filme, que é o que faz as imagens projetar na tela. Então, essas pessoas que usam a lei da atração, a única coisa que elas fazem é isso, é só mudar o filme mental, de negativo para positivo. Elas não transcendem essas imagens mentais, tanto que na Sutra Sagrada está escrito, se você colocar na tela, no projetor, quer dizer, um filme incolor e transparente, né, que não contenha imagens nenhuma, o que vai ser projetado na tela? Vai ser projetado unicamente a luz, a própria vida, que é Deus. Ao atravessar o filme mental, a luz não encontrando nenhuma imagem, ela não vai projetar na tela nenhuma imagem, ela vai projetar a si própria. E quando nós transcendemos a mente, é isso que acontece, né? Então, as pessoas que utilizam a lei da atração, elas vão continuar sempre no nível da mente, no nível mental, sempre mudando de uma imagem para outra e sempre procurando as coisas, sempre desejando as coisas, e nunca vão ter satisfação verdadeira, porque assim que um desejo é realizado, elas querem outros. Elas ficam felizes por conhecer essa lei da atração, por saber que elas podem usar esse poder, né, vamos dizer assim, esse poder para modificar alguma coisa na sua vida. Mas elas nunca estão satisfeitas, porque elas
é o ego ainda agindo. É o ego mudando de uma imagem negativa para uma imagem positiva, de uma situação negativa para uma situação positiva. E sempre vai haver uma satisfação, uma insatisfação, né? Porque ela sempre vai querer mudar as coisas que ela acha que está errado. Então, esse poder, como você me perguntou, vem da mente, é do projetor. Só que, como eu disse, por trás do projetor, né, existe a luz. A Suta Sagrada é bem clara nisso. Ela diz: no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu verdadeiro, exatamente como Deus o criou, e é vida eternamente saudável e imperecível. E aí diz: transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Este ser, que a Suta Sagrada se refere, que é o ser criado à imagem de Deus, né? Que é a luz, entendeu? É o próprio Deus, podemos dizer assim, é o próprio Deus. Então, para nós transcendermos, né, este mundo material, a matéria, né, e o nosso corpo, a nossa mente, nós precisamos ter um filme incolor, não tem imagens nem positivas e nem negativas, não tem crença nem no bem e nem no mal, porque a partir do momento em que nós acreditamos tanto no bem como no mal, nós temos um filme mental, né? E isto é o que provoca certas situações em nossa vida. Mas a partir do momento em que nós temos uma mente limpa, incolor, transparente, sem nenhuma imagem, então o que acontece? A luz, que é Deus, projeta diretamente, né, sem interferência de nenhuma imagem mental, projeta diretamente nessa tela fenomênica que é este mundo. E aí nós não teremos mais preocupações, medos, né, nada, nem desejos por nada. Tudo aquilo que nos é necessário vem naturalmente. Não precisamos buscar as coisas nem querer modificar as coisas. Então, eu posso dar um exemplo aqui para você sobre o despertar, como por exemplo do Paulo, o apóstolo Paulo, né? Que perseguia muito os cristãos naquela época, até que ele teve aquela visão de Jesus Cristo lá indo para Damasco, né? Ele teve aquela visão de Jesus Cristo e a partir daí ele ficou cego. Depois ele recuperou a sua visão, mas mesmo ele tendo visto aquela aparição de Jesus Cristo, ele não despertou para a verdade. Ele foi despertando para a verdade aos poucos, né? Há uma passagem dele que, conforme ele vai despertando espiritualmente, ele aprende a separar o eu verdadeiro dele do eu falso, como eu já expliquei aqui num vídeo que diz: separe o joio do trigo. O apóstolo Paulo, ele fez isto. Ele falou assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Ora, se eu faço o mal que não quero fazer, já não sou eu que o faço, mas sim o pecado que habita em mim. Então ele fez essa separação, ele compreendeu que quem fazia o mal não era ele, porque ele desejava fazer o bem, mas ele não conseguia, ele era dominado pelo pecado, né, pela ilusão. Então ele compreendeu que era a ilusão, o pecado, o ego, né, que fazia o mal que ele não queria fazer. Então ele não queria fazer o mal, ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Ele fazia o mal
que ele não queria fazer. Então era o ego, o pecado que estava fazendo o mal e não ele. Então ele soube fazer esta separação. E a partir daí ele foi evoluindo cada vez mais. Só que ele teve um problema, né? Ele teve um problema que não está escrito na Bíblia, né? Mas ele chega a pedir a Deus para afastar aquilo que estava incomodando ele. Ele orou 3 vezes para Deus, pedindo para Deus afastar aquilo dele. Ninguém sabe o que é, porque não está escrito. Podia ser doença no corpo, qualquer outra coisa, perigo. Mas ele pede 3 vezes a Deus para afastar aquilo dele. Aí Deus diz para ele: a minha graça te basta. Pronto. Ali ele despertou. Ele despertou para a graça de Deus, que a graça de Deus era suficiente para ele. Mais nada. Ao ponto de mais tarde ele dizer: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E dizer também: para mim tanto faz ter fartura como escassez, estar doente ou saudável, não faz nenhuma diferença. Para mim o viver é ganho e o morrer é lucro. Quer dizer, ele demorou, mas ele conseguiu despertar para a verdade, ao ponto de dizer essas palavras: não é mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E não importa se eu tenho riqueza, se eu tenho pobreza, se eu tenho saúde, se eu tenho doença, se eu sou próspero, se eu sou fracassado, não importa nada, a graça de Deus me é suficiente. Ele realmente despertou para essa verdade. A partir do momento em que ele soube separar o ego dele do eu verdadeiro, saber que quem pratica o mal não é o eu verdadeiro dele, mas sim o ego. E quando ele começou a fazer essa separação, ele começou a despertar. E depois, quando ele pediu a Deus para afastar aquele espinho da carne dele, e ouviu de Deus: a minha graça te basta, aí ele despertou e percebeu que quem vivia nele era Cristo e não ele. E pronto, ele perdeu totalmente o apego pelas coisas materiais, pelo seu corpo carnal, pelas coisas do mundo, a ponto de dizer: eu não me importo se sou forte ou fraco, se sou rico ou pobre. O morrer para mim o viver para mim é ganho e o morrer é lucro. E na hora que ele foi morto, quando os soldados foram pegar ele para matá-lo, ele disse: eu combati o bom combate, guardei a fé. Então, como você vê, ele realmente transcendeu. Na mente dele não existia mais nenhuma imagem mental de desejos, existia sim uma mente transparente, né? Uma mente transparente, onde existia somente a luz de Deus, que é a graça, né? Só a luz de Deus que estava se projetando no mundo dele, né? No mundo fenomênico dele. Então ele não tinha mais desejos. Então ele tinha uma mente transparente. E a partir daí ele não se importava com mais nada. Então com isso a gente compreende que nós que usamos a lei da mente, usamos afirmações positivas, né? Sugestões hipnóticas, e acreditamos que isso tem o poder de influenciar Deus, de controlar Deus. Então, nós estamos completamente errados pensando dessa forma. O subconsciente é uma expressão de Deus, mas não é Deus em si, entendeu? É a lei de karma, a lei de causa e efeito. Você planta, você colhe.
Então é uma coisa que está ainda no nível da mente, no nível mental. Nós não estamos usando o poder do Espírito, do verdadeiro Espírito, estamos usando a lei da mente. Então, não há nenhuma diferença entre nós usarmos sugestões hipnóticas ou usar o poder da nossa imaginação, como também usar cerimônias, magia negra, né, rituais, qualquer outro tipo de coisa que nós queremos usar. A única diferença é que nós estamos utilizando a imagem mental e em outra parte nós estamos utilizando umas cenas, ações, né, como magia negra mesmo, nós estamos agindo. E na hipnose, né, ali na imaginação, nós estamos usando só imagens mentais, mas não há nenhuma diferença. A única diferença é porque tanto usar uma determinada forma como outra, a imaginação em si pura, como usar rituais, cerimônias, o que faz isso acontecer e as coisas aconteçam é porque incendeia a nossa imaginação e a nossa fé, né? Sejam-vos feitos segundo a vossa fé, disse Jesus. E também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas isso não quer dizer agradar a Deus no sentido de que Deus vai ficar contente, feliz porque a pessoa tem fé. Não, entendeu? Deus, Ele nos dá o que nos é necessário, tanto faz termos fé como não temos fé nele. O seu sol brilha tanto para os justos como para os injustos. Sua chuva cai tanto para os bons como para os maus. Então, ele nos dá vida, independentemente de termos ou não fé nele. Só que quando nós temos fé, né, em coisas positivas, nós atraímos coisas positivas, e quando temos fé em coisas negativas, nós atraímos coisas negativas. Tudo isso é coisa da nossa mente, tudo coisa da imaginação. Isso é uma coisa determinada por Deus, mas não é Deus em si. Deus em si, ele não pode ser influenciado por coisas humanas. Deus não vai dizer assim, eu vou parar de fazer chover porque uma pessoa ali orou para não chover. Não, ele não vai fazer isso. Vai continuar chovendo até o momento em que for necessário a chuva cair. No momento em que ela não tem mais necessidade, ela para, independentemente da pessoa orar ou não. As orações nossas, humanas, não modificam a Deus. As nossas orações modificam nós, não Deus. Modifica a nossa fé, os nossos pensamentos, a nossa imaginação. Ou, em outras palavras, modifica a nossa fé. E a fé, ela entra em ação, fazendo com que a nossa força mental, ou seja, o filme que está na nossa mente, seja positivo, e a luz, que é Deus, que transcende o filme, projete na tela exatamente aquele filme positivo que está no projetor. Então, o negócio é esse, é porque a gente não podemos utilizar Deus de forma alguma. Deus não necessita de nós, nós somos expressões dele, mas Deus em si próprio não necessita de nós para fazermos as coisas. Ele faz isso por nós. Jesus Cristo disse, o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário. Não busqueis as coisas do mundo, porque isso os gentios é que fazem. O vosso Pai Celestial sabe o que é necessário. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Ou seja, os gentios são as pessoas que têm desejos, né, de fazer isto, de fazer aquilo. Logicamente não há nada de errado nisso, não há nada de errado. Todos nós temos os desejos, mas temos que compreender que isso é coisa do nosso ego.
Então temos que compreender que nós não transcendemos ainda a nossa mente e o nosso ego. Nós só vamos transcender, né, o nosso ego, nossa mente, quando nós tivermos um filme transparente, incolor, que não contenha imagens nenhuma. Aí nós transcendemos a mente. E a única forma de fazer isso é através da meditação e da observação, da atenção plena, né? De estar sempre no momento presente. Quando nós estamos no momento presente, nós temos uma mente límpida, porque não somos mais dominados pelos nossos desejos e nem pelos nossos pensamentos e sentimentos. Então, muitas pessoas ainda utilizam, né, as leis do karma, as leis mentais, né, para obter coisas, como antigamente mesmo. No Velho Testamento nós temos lá diversas pessoas que utilizaram essa lei mental, né, esse poder do subconsciente, a lei da atração, né, para realizar as coisas. Porém, eles atribuíam tudo a Deus. Mas é porque eles não tinham conhecimento de o que é o Deus verdadeiro. Tudo é expressão do Deus verdadeiro, mas não podemos atribuir a ele a negatividade ou a positividade deste mundo fenomênico ou do nosso corpo. Deus em si constitui tudo, a nossa vida, nossa paz, nossa prosperidade, nossa harmonia, tudo em si. Ele é o ser verdadeiro, criado à sua própria imagem. Então, nós somos criados à própria imagem de Deus, mas nós podemos utilizar as leis mentais, e é geralmente isso que nós fazemos, né? Pessoas que vão nas religiões, faz cerimônias, faz pactos com Deus, né? E fazem isto, fazem batismo, fazem vigília, fazem todo tipo de rituais que nós conhecemos, mas isso é tudo coisa da mente humana. Não tem nada a ver com Deus. São imagens que nós colocamos no projetor da nossa mente, né? Porém, por trás dessas imagens há a luz, que é Deus, que não pode ser mudada em nada. Sem essa luz, imagem nenhuma seria projetada na tela. Então, mas Deus está muito além do que as imagens que estão na nossa mente. O erro das pessoas é atribuir isso a Deus, né? Pensar que é Deus que está respondendo a elas e pensar que Deus pode ser influenciado pela mente humana. A mente humana não pode nem compreender Deus, quanto mais influenciá-lo. Imagine Deus sendo influenciado pelos nossos pensamentos humanos. Que Deus seria esse? Então, minha amiga, eu espero que você tenha entendido e saiba que isso não é coisa do nosso espírito verdadeiro. Isso é coisa do nosso ego, da nossa mente. A lei da atração é simplesmente uma lei de causa e efeito, ação e reação. A pessoa planta e a pessoa colhe. A pessoa coloca um filme mental ali, né, que pode ser tanto positivo como negativo, e esse filme vai se projetar na tela. E simplesmente o que ela está fazendo é trocando uma imagem negativa por outra positiva. Porém, ambas, tanto a imagem negativa como a imagem positiva, são sombras da mente. Não são a realidade. Como diz a Sutra Sagrada, transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira da vossa própria vida. Nós temos que procurar transcender a matéria e a mente. E a única forma de nós fazermos isto é contemplar a verdade de Deus.
Nós não podemos mudar a natureza de Deus com nossas orações, nós só podemos contemplar aquilo que Deus já é, aquilo que Deus é, na sua forma pura, essencial. Quando nós fazemos isto, contemplamos Deus em sua pureza, nós criamos então no nosso projetor mental um filme incolor e transparente. Mas para isso nós precisamos praticar a meditação, contemplar Deus como Ele realmente é, né? E ficarmos sempre atentos aos nossos pensamentos, sempre no momento presente, sempre no agora, para não deixarmos que nenhuma imagem, né, tanto negativa como positiva, venha entrar em nossa mente, que quando nós estamos no momento presente, observando a nossa mente, nós estamos no controle dela e mantemos a transparência. Não julgamos as outras pessoas, não vemos o mal nem o bem nas outras pessoas, nós vemos sempre e puramente a atividade de Deus em tudo. É só isso, né, que acontece. Existiu muitos apóstolos de Jesus, né, que eles tinham certos níveis mentais, variavam, né, como o apóstolo Tiago mesmo, né, como ele era judeu, ele seguia os ensinamentos judeus, então até ele mesmo mandava as pessoas praticarem rituais para as pessoas obter a graça de Deus. Mas nós não precisamos praticar rituais, não precisamos praticar absolutamente nada para podermos obter a graça de Deus. A graça de Deus já é nossa, sempre foi nossa, eternamente nossa. E nada pode nos separar dessa graça, desse amor de Deus para toda a eternidade. Mas nós aqui neste mundo nós queremos, né? E isso não é nada de errado, nós queremos ter uma vida próspera, feliz, alegre, saudável, né? Nós queremos ter um corpo feliz, saudável também. E nós utilizamos, né, a lei da atração para isto, para manifestar os nossos desejos. Mas não precisaríamos disso se nós conseguíssemos realmente transcender a nossa mente. Tudo aquilo que fosse necessário nos seria dado, desde que nós transcendemos a mente buscando o reino de Deus, tão somente o reino de Deus. Então, minha amiga, eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Se você não entendeu, você pode perguntar novamente qualquer coisa, né, que eu vou tentar te explicar o máximo que eu puder, né, e fica aqui os meus agradecimentos por você ter feito essa pergunta tão importante. E tem muita coisa ainda para falar sobre a lei da atração, sobre o subconsciente, né, mas vamos deixar isso para um outro dia, né, para um outro momento, porque senão esse vídeo vai ser muito longo e eu não terei tempo de responder a pergunta do meu outro amigo aqui, o Disseu, né? Meu amigo Disseu, que diz assim: irmão Gilvan, tudo bem? Em Eclesiástico 12:12 fala que muito estudo é coisa da carne. Como você entende essa passagem? Lá no Eclesiástico 12:12 está escrito assim: as palavras do sábio são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que essas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, há mais este conselho: não há limite para se produzir livros, e estudos demasiado fazem o corpo todo ficar exausto. Agora que já se sabe disso tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus e dedica aos seus mandamentos, porquanto foi para isto
que fomos criados. Então, aqui ele diz, as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, né? Os sábios, quando eles falam, né? Eles falam com muita sabedoria. Eles, na verdade, é o próprio Deus falando através deles, né? Eles são instrumentos de Deus que Deus utiliza para pregar a verdade. E quando essas verdades são pregadas, elas são como pregos que pregam na parede e não sai mais, né? Fica na parede ou na madeira, né? Fica difícil de sair, né? A não ser que nós vamos lá e arrancamos, né? Mas a palavra de Deus não tem quem arranque ela de dentro de nós, porque pertence unicamente a nós. Se nós ouvirmos um mestre, né, um sábio pregando, aquelas verdades vão penetrar em nós, no nosso subconsciente, porque são palavras da verdade. E as palavras da verdade, elas tendem a dissolver qualquer ilusão. Dissolve qualquer ilusão. Não há como a ilusão sobreviver adiante da verdade, das palavras da verdade. Elas se desfazem totalmente. Nem que demore um pouco, mas elas se desfazem. Diz, né, que as palavras, né, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as suas ovelhas. Então, os pastores, né, os pastores verdadeiros, né, os sábios de Deus mesmo, né, que usam, né, as palavras para nos guiar no caminho correto, né. Eles nos orientam porque eles recebem inspirações de Deus e dizem o que é certo a nós fazermos. Então nós temos que fazermos aquilo que eles pedem, né, que eles foram orientados a nos transmitir, aquele ensinamento que eles foram orientados a nos transmitir. Então nós temos que seguir as orientações deles, porque nós fomos com certeza ser bem-sucedido naquilo que eles nos orientou. E aqui ainda que diz, eis que essas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Deus é o nosso único pastor, a nossa única vida, a nossa única paz. Não existe nada neste mundo, nem lugar nenhum que possa nos dar vida, paz, felicidade. Só Deus pode nos dar essas coisas. Aliás, não é que Deus pode nos dar. Deus é a nossa vida, Deus é a nossa paz, Deus é a nossa felicidade, verdadeiras, né? Então, atentai, pois, filho meu, a mais este conselho. Não há limite para se produzir livros e estudos demasiado fazem o corpo todo ficar exausto. Olha, Disseu, isso é uma pergunta bem importante, porque nós temos o costume de ler tantos livros, né, de ter tantos conhecimentos relacionados a este mundo fenomênico. Nós queremos conhecer tudo neste mundo fenomênico, até coisas de quando a China foi descoberta. Queremos saber até quando a história de quem descobriu a China, de quem descobriu o Brasil, de quem descobriu isso, descobriu aquilo, o que eles fizeram. Nós estudar tantas coisas que nós queremos estudar, né? E até mesmo as leis mentais, as leis espirituais, há tantos livros que a gente quer ler, né? Quer aprender as coisas. Isto entope a nossa mente. Isto faz com que a nossa mente fique cheia de teorias que nós não conseguimos pôr em prática, porque tem certos autores que dá uma determinada teoria e o outro dá outra teoria em relação ao mesmo assunto, e você fica dividido, você fica sem saber qual caminho você deve seguir, a orientação daquele autor ou daquele outro autor que escreveu aquele outro livro. Então sua mente entra em parafusos, vamos dizer assim, e é lógico que isso aí vai fazer o seu corpo e a sua mente ficar exausta, cansada de tanto conhecimento.
uma coisa cheia que passa do seu limite, ela fica pesada, entendeu? Não cabe mais nada ali, não cabe mais uma gota de conhecimento. Então, isso faz a gente ficar perdido, exausto, cansado. Nós temos que fazer que nem Jesus Cristo falou. Não se coloca vinhos novos em odres velhos. Nós temos que esvaziar, jogar fora os odres velhos e os vinhos velhos, né? E colocar vinhos novos em odres novos. Ou, em outras palavras, nós temos que esvaziar a nossa mente de todos os conceitos que aprendemos. O que me interessa saber quem descobriu o Brasil? Ou o que ele fez assim que ele desembarcou? O que isso traz de benefício para mim? Só para mim ter um bom emprego numa empresa? Ou para mim sair mostrando para os outros que eu sei quem foi que descobriu o Brasil, quem descobriu a China, quem fez isso, quem fez aquilo, não sei o que. Não, o que me interessa? Não me interessa, isso não traz resultado, não traz nenhum benefício para a minha vida aqui neste mundo. Tanto que a Bíblia é muito clara a esse respeito. Agora que já se sabe disso tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e decide aos seus mandamentos. Portanto, foi para isso que fomos criados. Então, o que a Bíblia quer dizer? Nós devemos amar somente os ensinamentos de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Entendeu? Nós não fomos criados para saber quem é o imperador da China, quem foi o imperador do Japão, quem foi, o que ele fez, quem foi que descobriu a América. Nós não fomos criados para saber nada disso, nada relacionado a esse mundo. Nós fomos criados tão somente para reverentemente, né, conhecer a Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Então, o que nós temos que fazer simplesmente, se nós temos, né, é esvaziar todos os conhecimentos que nós temos. Ou eu sei que é impossível, quase impossível esvaziar nossa mente dessas coisas, porque nós já conhecemos e não tem como fazer isso, a não ser que sejam absolutamente apagadas da nossa mente. Mas tem como nós não darmos mais importância para isso, não nos importarmos mais com os conhecimentos deste mundo, mas conhecermos tão somente a palavra de Deus, que não nos deixa exaustos e nem cansados. Muitos estudos, né? Eu conheço e já ouvi falar também de muitas pessoas que se tornaram loucas por causa de muitos estudos, de estudar muito. Pessoas que começaram até a perder a memória, né? Então, foi útil isso, todo esse conhecimento para as pessoas? Não, não foi útil. Foram absolutamente inúteis. Então, tudo bem, nós quando começamos a estudar as leis mentais e espirituais, nós passamos pelos processos de seguir a lei da atração mesmo, como eu expliquei para minha amiga Aninha agora, né? De trocarmos um filme mental negativo por um positivo. Nós passamos por isso, mas só que nós vamos evoluindo cada vez mais, assim como o apóstolo Paulo, que eu também expliquei para ela, né? Foi evoluindo até chegarmos ao ponto de dizer: eu não mais vivo, é Cristo que vive em mim. Então, tudo bem, nós vamos passando por esse processo, mas à medida que nós fomos passando por esses processos de crescimento, vamos deixando os outros para trás, sem dar mais importância. Porque se nós ficarmos confundindo a lei da atração com a graça de Deus, nós vamos entrar em parafuso, porque a graça de Deus não tem nada a ver com a lei da atração. A graça de Deus é a graça de Deus. A lei da atração é uma coisa humana. Então, esquecemos, deixamos para trás e prosseguimos
para frente, como disse o apóstolo Paulo, né? Eu deixo tudo para trás, né? Ou no passado, ou abandonando tudo que eu aprendi no passado e prossigo para o alvo da minha vitória, que é Cristo. Então é isso que nós temos que fazer. Se você tem muito conhecimento de Deus, se você gosta de ler muitas coisas diferenciadas, né? Isto aí, eu aconselho você a parar, como eu parei nos ensinamentos de Joel, né? E da Bíblia. E não tenho mais interesse em nenhum outro mais ensinamento, nenhum outro mesmo. Eu coloquei o Neville porque é como eu falasse assim, tem pessoas que ainda estão nesse nível e elas precisam crescer. E à medida que essas pessoas leem os ensinamentos de Neville Goddard e for compreendendo, for crescendo espiritualmente, elas chegarão ao conhecimento de Joel Goldsmith, né? Como aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas também. Então, o importante para nós é isso, é nós irmos estudando, né? Buscando tão somente o conhecimento da palavra de Deus. E o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus está na Bíblia, ou nos ensinamentos de grandes mestres que realmente tiveram contato com Deus, como Joel Goldsmith mesmo, por exemplo, como Buda, né? Como Siddhartha Gautama, e muitos outros, né, que tiveram. Mas nós não, nós ainda estamos naquele nível mental ainda, no nível da mente. Mas nós vamos crescendo à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, né? Até chegarmos à consciência de Cristo, até transcendermos o filme mental, termos apenas uma imagem ali, no nosso filme mental, uma imagem transparente, incolor. Uma imagem não, um filme, né? Transparente e incolor, sem imagens nenhuma, nem de doença, nem de saúde, sem desejos, porque nós, quando transcendemos a mente, não temos mais desejos por coisa alguma, não temos preocupações, porque tudo nos é dado. Sabemos no fundo da nossa alma que tudo aquilo que nós precisamos vem a nós, né? Não precisamos nos preocupar com nada, nem nos apegar, nem desejar nada. O que nós temos que fazer é agradecer a tudo aquilo que vem, porque sabemos que é a graça de Deus se manifestando em nossa vida. Então, eu espero que você tenha compreendido isso, meu amigo. E você também, Aninha, espero que tenham compreendido isso. Se vocês não entenderam, né, pode perguntar. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, podem perguntar sem problema, né? Eu vou tentar responder. Só devemos compreender isso, que existe muita diferença entre a lei da atração, né, e a graça de Deus, e também que muito estudo, né, muito estudo mesmo de diferentes coisas faz o nosso corpo, a nossa mente ficar exaustos, cansados, e entramos em parafusos. Então só precisamos fazer uma coisa, conhecer a palavra de Deus, pois para isso nós fomos criados. Não fomos criados para outras coisas. Nós fomos criados tão somente para manifestar a glória de Deus aqui neste mundo. Por isso nós somos criados à sua imagem e semelhança. O resto vocês já sabem, né? São coisas que surgiu de Adão, né? Adão e Eva. Esse assunto eu vou fazer uma breve explicação num próximo vídeo, né? Sobre esse processo de Eva ter saído da costela de Adão, né? E por que Deus pôs Adão em sono profundo para tirar a costela dele e da costela dele formar a mulher. Eu pretendo fazer um vídeo explicando isto, né?
E porque Deus não fez isso, não colocou Adão em sono profundo para ele não sentir dor. Não, porque antes dele pecar não existia dor. A dor só passou a existir depois que a Eva comeu esse bendito fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E ela foi tirada da costela de Adão muito antes de comer esse fruto. Então não existia dor. Então o significado de Deus ter colocado Adão em sono profundo é outro. E ter feito a mulher também da costela dele também é outro. E isso eu pretendo explicar num próximo vídeo, ou no próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né? E espero também que as pessoas que estudam, né, e falam da lei da atração, né, não confundam as coisas, né, com o que eu falei, né? Simplesmente procure refletir primeiro, né? Porque é como o reiki, né? Eu acho que muitos de vocês passou, né, essa época de quando o reiki surgiu aqui no Brasil, né? O reiki foi praticamente um instrumento de muita ganância, onde as pessoas usaram o reiki, né, como um modo de enriquecer, porque um curso de reiki naquela época custava R$3.000. Eu mesmo vi isso aí, um único curso de reiki que você fazia custava. Então muitas pessoas aproveitaram do reiki, né, desse conhecimento para lucrar. E agora não, agora você faz um curso de reiki aí com um preço de banana, né? Todos nós sabemos disso. Então, a lei da atração praticamente as pessoas estão usando da mesma forma, né? E não há diferença nenhuma entre usar a imaginação ou fazer uma cerimônia, um ritual, porque ambos apenas acendeiam a nossa fé, a nossa imaginação. E somente através da imaginação é que a luz do projetor, que está por trás, muito além do projetor, pode projetar essas imagens da imaginação nessa tela fenomênica aqui, que é este mundo que nós estamos vivendo. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Não leve a mal por eu ter falado isso sobre a lei da atração, mas é a pura verdade, né? A graça de Deus não vem por nós através dos nossos esforços humanos. A graça de Deus vem tão somente pela própria graça de Deus e não pelos nossos próprios esforços ou porque nós merecemos. Não vem por nosso merecimento ou porque nós fizemos isto, fizemos aquilo. A graça de Deus já está dentro de nós agora mesmo. Basta termos um filme limpo e transparente para que ela, a própria luz, se manifeste corretamente, só ela própria, no nosso mundo fenomênico. Bom, é isso aí. Eu desejo a todos vocês muita felicidade, muita paz, muita alegria. Agradeço profundamente a todos vocês e podem perguntar, né? Se vocês desejarem fazer alguma pergunta, vocês podem perguntar, que eu responderei na medida em que for possível, né, e que eu saber responder. Muito obrigado, felicidade a todos e até o próximo vídeo.